Título estranho para um livro, e claro que no hebraico não é esse título, porque eles usam as primeiras palavras do pergaminho, e as palavras são "o Senhor disse". Portanto, esse é o título do livro no hebraico. E depois, quando o livro foi traduzido para o grego, tiveram que achar um título um pouco diferente, e o nome que acharam foi Aritmoi. Acho que você sabe o que isso significa no grego, porque essa é a raiz de aritmética, e por isso é conhecido como livro de números. E acho que se chama isso porque começa e termina com números, com 2 recenseamentos. 2 recenseamentos, também poderíamos falar censo, com 2 censos, 2 recenseamentos. Um no começo do livro de números e um no final. E claro, esses recenseamentos eram militares, para o efeito de alistamento no exército. E, portanto, só contavam os homens com mais de 20 anos, aptos para guerrear. E a quantia nos 2 recenseamentos era aproximadamente 600 mil. É assim que nós sabemos que eram mais de 2 milhões de pessoas, se incluirmos aí as mulheres e as crianças, e os homens com menos de 20 anos. Então daria mais de 2 milhões de pessoas. Mas eram 600 mil de homens de guerra. Eu uso isso às vezes como a medida da força de uma congregação. Quantos homens temos aqui com mais de 20 anos e aptos para lutar pelo Senhor? É uma medida razoável da força de uma igreja. Mas vamos ver esse recenseamento aqui. O resultado do primeiro censo, no primeiro capítulo, é 603.550. Isso é quando saíram de Sinai. No final do livro, há um outro recenseamento e o resultado é 601.730. Então, perderam 1.800 homens. Mas temos que nos lembrar que os 2 censos aconteceram, os 2 recensamentos são separados por 40 anos. Agora, esses números se tornaram um foco de muita discussão. Afinal, é o livro de números. E isso nos mostra que não há nada errado em contar. Todos os pescadores contam. E alguém no dia de Pentecostes deve ter contado assim: peixe número 2.998, peixe 2.999 e peixe 3.000. Não há nada errado com contar. Os pastores têm que contar as ovelhas e os pescadores contam seus peixes. Já ouviram falar do pescador de um braço que pegou um peixe desse tamanho, mas é normal que os pescadores e os pastores contem. Contar em si não é errado, a não ser que a motivação seja orgulho. E esse foi o problema do rei Davi. Quando o rei Davi contou as suas tropas, depois de ter ganho a batalha. Deveria ter contado antes. Jesus disse que qualquer pessoa que vai lutar uma guerra senta-se primeiro e conta suas tropas, para ver se tem mais do que o inimigo. Então estavam contando suas tropas antes da batalha, vendo quantos homens aptos para a guerra havia em Israel antes de enfrentarem o inimigo. Agora, muitos dizem que esse número é muito grande, dizendo que a população debaixo da monarquia depois era apenas de 1.300.000 pessoas. Argumento que no livro de Deuteronômio diz que a sua população era muito menor do que a dos cananeus. Então, quanto eram os cananeus? Muitos milhões. Dizem que é impossível para 70 famílias que vieram ao Egito multiplicarem assim. Dizem que não caberiam no deserto de Sinai, não havia nenhum vale ali que seria grande o suficiente para comportar um número tão grande. Por isso as pessoas discutem tanto esses números. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. E mais uma vez temos que fazer nossa escolha. Ou acreditamos nisso ou não. Eu creio que Deus tem todo o poder de sustentar qualquer número de pessoas, porque Ele é Deus. Observe os números no começo e no final dos 40 anos. São muito, muito próximos. Uma diferença de apenas 1.800. De um total de 2 milhões ou 600 mil homens de guerra. Ao passo que no Egito eles se multiplicaram muito mais. Começando com algumas poucas famílias, a 2 milhões em 400 anos. Então, embora fosse 1/10 do tempo, não foi nem perto de 1/10 da multiplicação. Isso é revelador. Uma tribo perdeu 37 mil homens de guerra, mas outra aumentou 20.500, então foi nivelado. Então termina o livro de números com mais ou menos o mesmo tanto que tinham no começo. Aprendemos com isso que Deus não estava os abençoando. Porque quando Deus abençoa, as pessoas se multiplicam. Quando Deus abençoa uma igreja, ela fica maior. Quando Ele não está abençoando, a igreja não cresce. Vemos a bênção de Deus na frutificação.
E não há muita bênção de Deus aqui no livro de Números, talvez por isso não gostamos dele. Mas o ponto que quero fazer é o seguinte: os 600.000 homens do final desse livro são completamente diferentes dos 600.000 homens do começo, com exceção de 2 homens, 2 indivíduos. Era um grupo diferente. Agora, claro, naqueles dias, as pessoas não passavam de 60 anos, era a expectativa de vida naquela época. Moisés e Josué, depois dele, viveram há 120 anos, que coisa incrível. Naquele tempo, a expectativa de vida para um homem era mais ou menos 60 anos. Por isso que 600.000 homens com mais de 20 anos, 40 anos depois, tinham morrido. Apenas 2 sobreviveram, Josué e Calebe. Portanto, precisamos nos lembrar, ao ler o livro de Números, que se trata de um período de 40 anos, mais que uma geração. Uma geração tem mais ou menos 30 anos. Portanto, apenas 2 sobreviveram. Isso ressalta a grande tragédia desse livro. Acho esse livro o livro mais triste do Antigo Testamento. Alguns podem achar o livro de Lamentações bastante sombrio, mas acho esse mais triste do ponto de vista da história. Sabem por que 2/3 do livro de Números nunca deve ter sido escrito? 2/3 dos eventos descritos aqui nunca deveriam ter acontecido. Não eram parte do propósito de Deus. Nunca foi sua intenção que o livro de Números fosse escrito. Mas ele existe porque a Bíblia é um livro muito honesto. Portanto, o que aconteceu? A tragédia é que a viagem do Monte Sinai para Cades Barneia, que era o primeiro oásis depois do deserto de Negev, o primeiro sinal de vida que existia, e o início da terra prometida de Canaã. De Sinai a Cades Barneia são 11 dias a pé. 11 dias. Não gasta nem 15 dias. E depois estariam comendo leite e mel. E não apenas o que é isso? O maná. Mas ao invés de gastarem 11 dias, gastaram 13.780 dias para chegarem à Terra Prometida. Agora, olhe o mapa. Essa era a rota direta, 11 dias, mas a rota que fizeram foi desviar-se de Cades Barneia na direção oposta, atravessando esse vale profundo, uma fenda que vai até o continente da África, a maior fenda da superfície da Terra, atravessaram e foram aos montes do outro lado, os montes de Edom, e terminaram em Moabe, do lado errado do rio Jordão. Agora, olhando à distância, você poderia pensar, bom, essa rota são 11 dias, então essa outra não poderia gastar mais do que 2 semanas. Mas gastaram quase 40 anos, 38 anos e alguns meses. De um ponto a outro. Por quê? O terreno era muito difícil ali? Não era. Foi porque Deus não se movia. Só se movia de pouco em pouco e permanecia por muito tempo em cada local. E jamais se moveriam sem o Senhor. A nuvem não se movia. Literalmente, ele atrasou sua viagem por 40 anos. E ele explicou o porquê disso. Vou lhes atrasar agora, até que cada homem entre vocês morra, com exceção de 2, Josué e Calebe. Foi rigoroso. Significa que uma geração inteira foi deixada sem fazer nada pelo restante de suas vidas, indo a lugar nenhum, fadados à futilidade. Foi uma sentença muito rigorosa e precisamos sentir isso. E se alguém lhe dissesse, você agora é redundante pelo resto da vida, não há nada para você fazer. Levantar de manhã e ir dormir à noite. Nada. Nada pelo qual viver. Devastador. Mas foi isso que Deus fez. Agora, o que aconteceu em Cades Barneia para provocar isso? Bom, se você conhece a Bíblia, você sabe muito bem o que aconteceu. Se recusaram a entrar na terra quando Deus ordenou que fossem. E não puderam entrar. E essa é a grande tragédia. Se você perder alguma dessas oportunidades, você nunca as terá novamente. Elas são únicas. E se não agarrá-las, talvez Deus nunca mais lhe dará essa chance. Precisamos levar isso muito a sério. É muito importante. Quando Deus diz mexa-se, mexa-se. Quando Deus diz vai, pega aquilo, então vai, pega aquilo. Outro sim, você passará o resto da vida em um deserto, vagueando. Um lugar horrível para se estar, porque, como o povo diz, é nenhuma coisa nem outra.
Nenhuma coisa nem outra. Não era nem Egito e nem Canaã. E sabe, é por isso que muitos cristãos são pessoas tão tristes. Porque estão no meio. Foram libertos do pecado, então não gostam mais disso. Mas não tomaram posse da bênção que Deus tem para eles, então não aproveitam isso também. E não há pessoa mais triste que alguém que saiu, mas ainda não entrou. E algumas pessoas ficam presas ali pelo resto de suas vidas. E morrem naquele deserto miserável, onde não há nada. Nada acontece ali. Bom, essa é a tragédia. E 2/3 do livro de Números fala da jornada daqui para ali, que nem precisava ter acontecido. Por isso, as principais lições a ser aprendido aqui são negativas. A Bíblia é um livro muito, muito honesto e graças a Deus por isso. Não nos conta apenas das grandes vitórias alcançadas ou das virtudes, fala também dos fracassos e sobre os vícios, situações que não deram certo, além das coisas que deram certo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre o livro de Números. E ele diz o seguinte: essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritos como avisos para nós. Portanto, não há uma explicação mais clara do propósito de Números. Talvez não seja popular, talvez você não goste de lê-lo, mas é muito, muito importante. Sabem por quê? Quem não estuda a história é condenado a repeti-la. Como disse uma vez um certo amigo meu, ele disse: a história se repete. Tem que se repetir, porque ninguém escuta. Então é de suma importância lermos a história de Israel. Se lermos corretamente, não cometeremos os mesmos erros que eles fizeram. Então é um livro sobre seus fracassos, suas tolices, seus erros. Nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida. O próprio Moisés. Séculos depois, ele pôde visitar lá, ao conversar com Jesus. Mas teve que esperar séculos antes de ir para lá, porque ele também fracassou terrivelmente em um ponto crítico, como veremos. Bom, então é por isso que lemos o livro de Números. Infelizmente, lemos para aprendermos com seus erros e com aquilo que deu errado, para que não seja escrito também sobre nós, mas poderá ser. É uma mistura de narrativa e legislação, mas enquanto em Êxodo, a primeira metade se dedica à narrativa e a segunda metade fala sobre as leis, aqui está tudo misturado. Aqui temos um pouco de história e depois a legislação, depois volta a contar a história e fala novamente sobre as leis. Agora, o autor de todas essas leis não é Moisés, é Deus. 80 vezes nesse livro, 80 vezes, repete, Deus disse a Moisés. E disso surge uma lei, uma legislação, a maneira de se viver. Quanto à narrativa, diz que Moisés guardava um diário, um registro de suas jornadas, como o Senhor lhe ordenara. Ele também escreveu um outro livro chamado O Livro das Guerras do Senhor. Este era um livro que registrava todas as batalhas que tiveram com outros povos, as ações daqueles homens de guerra que tinham alistado através do recenseamento. Bom, este é um dos 5 livros de Moisés. E é uma mistura constante entre legislação e narrativa. Mas antes de olharmos isso, vamos ver como se ele encaixa com os outros 4 livros que Moisés escreveu sobre os eventos que aconteceram na sua vida. Moisés os conduziu para fora do Egito até as planícies de Moabe, no vale do Rio Jordão, mas do lado errado do Rio Jordão. Isso aqui representa a vida de Moisés. E o livro de Números cobre um enorme pedaço dessa trajetória. A maior parte de seus 40 anos no deserto se encontra no livro de Números. Agora observem aqui, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. O vermelho são as ocasiões em que estavam acampados, quando não se moviam. E o verde representa as suas viagens. Então, se acampavam e viajavam, se acampavam e viajavam, se acampavam e viajavam. Agora, é interessante observar que toda a legislação, as leis, foram dadas quando estavam acampados. E depois, as histórias de suas viagens contam como quebraram aquelas leis. Então, quando estavam acampados, parados, Deus lhes falou o que deveriam fazer
Mas ao se moverem, temos a história do que realmente fizeram, que não era nada aquilo que deveriam fazer. Então temos aqui um tipo de sanduíche com várias camadas. Então, no Egito, livro de Êxodo de 1 a 11 estão parados no Egito. De Êxodos 12 a 18 estão caminhando para o Monte Sinai. Êxodos 19 a 40 estão parados em Sinai. Levítico 1 a 7 ainda estão em Sinai. Números 1 a 7 ainda estão em Sinai. Estão parados aqui o tempo todo e há muita legislação. Deus dava suas leis enquanto estavam parados. Então, era assim, parados, ouviam de Deus, depois caminhavam. E deveria ser nos caminhos de Deus, só que normalmente não era. Então veja essa diferença. Sentamos para ouvir de Deus e depois levantamos para andar do jeito que Ele nos ordenou que andássemos. Números de 10 a 11 agora estão se movendo, caminhando. De Sinai a Cádiz Barneia, uma jornada de 11 dias. Em Cádiz Barneia ocorre a grande crise. E Deus fala muito com eles em Cádiz Barneia, de capítulos 13 a 20. Vamos estudar isso cuidadosamente. O que Deus disse a eles ali? O que era tão importante? Depois começam a caminhar. Números 20 a 21 andam de Cádiz Barneia a Moabe. Observe que essa viagem inteira ocupa apenas 2 capítulos. A viagem em si não era tão significativa. Não era importante para Deus. Mas há algumas coisas naqueles 2 capítulos que precisamos aprender. Finalmente eles se acampam em Moabe e agora estão juntinho à terra prometida pela segunda vez. Estiveram lá antes, só que não entraram. Agora lá estão de novo. Mas agora tem que enfrentar o Jordão, que estava transbordando. Há essa barreira agora entre eles e a terra prometida. Isso não teria acontecido se tivesse entrado a primeira vez. E Números 22 a 36 falam sobre o que Deus disse a eles enquanto aguardavam ali. E o livro inteiro de Deuteronômio, de 1 a 34, acontece aqui enquanto eles estão parados, sem se mover. Então podemos observar que há muito movimento no livro de Números, ao contrário de Deuteronômio, e em Êxodo é na primeira metade. Mas há um padrão claro. Quando estavam parados, Deus falava com eles e dizia, é assim que devem viver. E quando começavam a andar, eles não obedeciam ao Senhor, mas andavam nos seus próprios caminhos e não nos caminhos do Senhor. Então há muito que aprender com tudo isso. Primeiro vamos olhar a legislação do livro de Números. É a parte menos interessante, então vamos estudá-la primeiro. E depois olharemos a narrativa, que tem algumas histórias bem fascinantes. Mas primeiro a legislação. E algo que nos impacta logo de cara com as leis em Números é que essas não são leis morais e nem leis sociais ou o que nós chamamos de leis judiciais. E muito menos leis criminais. Em Êxodo tem essas leis. Mas o que temos aqui são leis que falam de rituais, que falam de adoração. Agora, na lei de Moisés, todos esses tipos diferentes de lei estão misturados. Não fazem uma distinção que hoje temos entre a lei criminal para o Estado e a lei canônica para a igreja. Não tinham esse tipo de pensamento. Para eles, a vida era um todo. Portanto, as leis morais, as leis judiciais, as leis sociais e as canônicas estão misturadas. Mas a nossa tendência é compartimentalizar a vida. E falamos, essa é lei criminal, essa é lei religiosa, mas eles não faziam isso. Deus estava interessado na vida como um todo. Portanto, 80 vezes Deus falou com Moisés. Diz que era boca a boca, ou face a face, o que denota muita intimidade. Deus deu essas leis de forma muito direta a Moisés. E Moisés ficava face a face com Deus. Lemos que, quando ele desceu da montanha, seu rosto estava iluminado. Brilhava. A glória ainda se refletia ali. Ele tivera um encontro íntimo, face a face com Deus. E Deus lhe falou tudo sobre a construção do tabernáculo e todas as demais coisas. E disse, agora estou morando no meio do povo. Mas haveria um perigo muito grande quando Deus descesse do monte para habitar no seu próprio tabernáculo, no meio do arraial. O perigo era que, com Deus tão próximo deles, o povo se acostumaria a isso. Ficariam à vontade demais com isso, com Deus.
E ao ficarem à vontade demais, perderiam sua reverência. Perderiam o respeito. Deus estaria perto demais. Deixariam de sentir a diferença entre a iniquidade deles e a santidade de Deus. Acho que nisso aqui há uma mensagem muito, muito relevante para nós. E precisamos ouvi-la. Quando Deus está perto demais, não lhe damos o devido valor. Ele está entre nós. Que bom. Ficamos à vontade demais. E principalmente esquecemos de sua santidade. Lembramos de seu amor e sua compaixão, sua bondade, sua misericórdia, mas nos esquecemos de sua santidade. E é isso que o torna diferente de nós. Muito bem. Todas as leis que temos no livro de Números, creio eu, foram dadas para evitar que perdessem sua reverência por Deus. E vamos classificá-las em 3 subdivisões que precisamos lembrar hoje em dia. Número 1, cautela. Ser cuidadoso. Número 2, asseio. E número 3, dispendiosidade. Todas as leis em números podem ser colocadas em uma das 3 divisões. Portanto, quando Deus está entre nós, precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, ainda precisamos ser cautelosos ao chegarmos a Ele. Em segundo lugar, precisamos estar limpos ao chegarmos a Ele. Em terceiro lugar, que custa muito caro quando nós deixamos de ser santos. Vamos olhar essas 3 coisas no livro de Números. Primeiro, quando se acampavam, precisavam ser extremamente cuidadosos para se acamparem no lugar correto ao redor de sua tenda. E essa é a ordem que temos no livro de Moisés. Cada tribo tinha uma posição especificamente designada a ela, com relação ao tabernáculo de Deus e a entrada a esse tabernáculo. E falando em termos gerais, o lugar mais importante ficava diretamente à entrada. E a tribo mais importante era Judá. E Judá tinha que estar sempre diretamente em frente a essa entrada do tabernáculo do Senhor. Porque seria da tribo de Judá que Jesus viria posteriormente. Bom, então Judá tinha que ficar aqui. Bom, depois a importância das tribos ficava sempre no sentido anti-horário. Mas, na verdade, as 4 tribos mais importantes tinham que estar nos quatro cantos. As outras tribos numa direção anti-horário, segundo sua importância. Havia uma ordem, havia hierarquia entre as 12 tribos, e Deus estabeleceu essa hierarquia. E disse, é muito importante que essas 4 tribos estejam guardando, estavam mais próximos, nos 4 lados do tabernáculo. Esses dos cantos estão mais longe, mas entre as 12 tribos e a tenda do Senhor, tinha que haver como se fosse uma barreira de levitas. E mesmo entre os levitas havia 3 subtribos ou clãs, e cada uma dessas clãs tinha que estar numa posição bem específica. Moisés e Arão e os sacerdotes tinham que guardar a entrada. Portanto, suas tendas ficavam aqui. Depois havia a entrada dupla, ao santo lugar e ao santo dos santos. Portanto, Deus era protegido por seu povo. Agora, é muito interessante que alguns arqueólogos puderam determinar como os exércitos antigos se acampavam. Por exemplo, Faraó se acampava com suas diversas tropas, infantaria, cavalaria, etc. E esse padrão aqui é exatamente o padrão seguido pelos militares do antigo exército egípcio, que Moisés provavelmente conhecia muito bem, como filho de Faraó. Mas é como Deus estivesse dizendo, meu povo é um exército. E é muito importante que o arraial esteja devidamente protegido. E quando começavam a andar, é bem fascinante, é meio complicado, você precisa ler lá em Números. Mas algumas tribos tinham que marchar na frente, antes do tabernáculo do Senhor ser transportado, e outras atrás. Mas era como se estivessem descascando uma laranja. E então marchavam. Nessa ordem, uma tribo atrás da outra. E ao chegarem ao novo destino era muito simples. Cada tribo parava e levantava suas tendas.
Era tudo, sabe, minuciosamente detalhado. Quem carregava cada peça do tabernáculo e quem carregava as cortinas e assim por diante, em que ordem deveriam ser carregadas, tudo era muito bem detalhado. Agora, por que Deus é tão meticuloso, tão exigente? Bom, em primeiro lugar, era muito eficiente. Assim como qualquer operação militar, era muito eficiente. Mas estava dizendo, tomem cuidado. Uma atitude desleixada não tem lugar no arraial do Senhor. Falta de cuidado é muito perigoso. Vou tentar dizer isso de uma forma mais informal, fazer de qualquer jeito. Quebra-galhos não servem para o Senhor. Mas nossa cultura está ficando cada vez mais negligente e muitas vezes chegamos perto de Deus de qualquer jeito. Vou dar um exemplo quando nós começamos a adorar ao Senhor. Se torna uma coisa tão casual que começamos de forma automática, sem perceber quando começamos. Mas eu acho que em tudo isso Deus estava dizendo para seu povo, tenham cautela. Deus está no arraial. Façam as coisas com cuidado e não casualmente, com desleixo. E por isso, alguns dos pecados de números são provocados por uma atitude de falta de cuidado. O descuido em respeitar o sábado era castigável com a morte. Um simples descuido. Não pecado intencional, mas falta de cuidado. Deveriam colocar bordas nas suas vestimentas para não se esquecerem de orar. Os votos deveriam ser observados com muito cuidado. Um voto feito ao Senhor teria que ser cumprido. Lembre-se da história em Juízes do homem que fez o voto de sacrificar ao Senhor a primeira criatura que lhe viesse ao encontro ao chegar em casa. E foi sua filha. Mas um voto feito ao Senhor tem que ser levado muito a sério. Mas há uma qualificação muito interessante disso em Números. Se uma mulher fizer um voto ao Senhor, seu marido tem 24 horas para dar o seu aval. Ou não. Ou não. Acho isso muito importante. Porque há muitas esposas cristãs cujos maridos não são cristãos. É importante. De vez em quando, uma mulher cristã nos envia uma oferta para o ministério. Mas eu sempre pergunto, seu marido está sabendo disso? Ele concorda com isso? É muito importante. Portanto, um voto feito por uma mulher tem que ser ratificado pelo marido. E há um período de carência de 24 horas para o marido concordar com a promessa que sua esposa fez ao Senhor ou não. Veja o cuidado que Deus tem em tudo isso. Tudo que fazemos por Deus exige cuidado. A segunda coisa que observo aqui é o aspecto de asseio. O arraial tinha que estar impecavelmente limpo. Eram o povo de Deus. Então, mesmo com relação a coisas como o sistema de esgoto, detalhes cuidadosos. Quando vai se aliviar, leve uma pá consigo e vá até o deserto e cave um buraco para cobrir o excremento. Mantenha o arraial limpo para o Senhor. Ele não disse isso apenas pelos aspectos de higiene. Ele não falou isso só por causa dos germes. Mas porque ele é um Deus limpo. E um acampamento limpo é importante. Podemos dizer que uma igreja suja e não cuidada é um pouco insultante a Deus. Era assim que ele estava ensinando-os a pensar. Portanto, as emissões corporais eram regidas por lei. Seja qual for o tipo. E antes de deixarem o Monte Sinai, antes de ir em direção à Terra Prometida, Deus insistiu que todos tomassem banho e que todos estivessem bem limpos. Por isso é que antigamente as pessoas vestiam roupas limpas para o culto de domingo. Sabem? Agora não estamos sob essa lei. Não há nenhuma lei sobre roupas dominicais. Não obstante, a nossa aparência em um culto é um retrato de nosso interior. Diz alguma coisa. Estão me entendendo? Claro, Deus observa o coração. E é a limpeza de coração que ele procura hoje em dia. E é mais importante que a limpeza do corpo, mas tenho observado que pessoas que estão nas garras de Satanás, muitas vezes são pessoas sujas. Já observaram isso? E quando se convertem de verdade, sem ninguém falar nada, começam a se limpar. Aquilo é uma expressão exterior de algo que acontece por dentro. Começam a entender que o asseio tem muito a ver com piedade. E está tudo aí no livro de Números. Mantenha o arraial bem limpo. Agora, dispendiosidade.
Para uma pessoa pecadora, morar perto de um Deus santo era bem dispendioso. E esse custo alto se expressava na forma de sacrifícios. E para a purificação do povo, sacrifícios teriam que ser oferecidos todo dia, toda semana e todo mês. Havia um sacrifício que era diário. Aqui no átrio exterior, no altar, havia também um sacrifício semanal, como também um sacrifício especial mensal. Então, o tempo todo, ao perceberem que estavam perdendo seus animais, que estavam sendo sacrificados para o Senhor, aprendiam que era bem dispendioso. Não há perdão para pecados sem o derramamento de sangue. O perdão custa bem caro. Graças a Deus, não nos custa nada, porque para Ele custou tudo. Mas se estivéssemos vivendo naqueles dias, nos seria bem dispendioso os nossos melhores animais regularmente. E tinha que haver sustento para os sacerdotes. Os sacerdotes não tinham outra forma de ganhar o sustento. E esses sacerdotes e levitas eram sustentados por essas tribos. As tribos lhes pagavam para proteger o tabernáculo do Senhor. Então tudo isso era bem dispendioso e envolvia dízimos e ofertas e sacrifícios. Custa caro ter Deus morando em nosso meio. Agora, tudo isso está dizendo algo bem profundo para nós. Da legislação em Números, eu aprendo isso. Estamos vivendo numa época que eu definiria como sendo contra rituais. Estamos ficando cada vez mais casuais e desleixados em nossa adoração a Deus. E o livro de Números nos lembra que isso não serve. Que devemos nos achegar a Deus da forma correta. Quero lhes dar um exemplo. Eu não preciso trazer um carneiro, uma pomba ou um cabrito, sabe, como sacrifício, ao me achegar a Deus. Mas isso não quer dizer que eu não preciso trazer o sacrifício. Há o mesmo tanto de sacrifícios no Novo Testamento quanto no Antigo. E não estou falando sobre a cruz agora. A Bíblia diz, tragam um sacrifício de louvor. Tragam um sacrifício de ações de graças. Agora, em que sentido essas coisas realmente são sacrifícios? Bom, quanto lhe custaram? Vocês estão entendendo? Os sacrifícios eram preparados para adorá-lo. Não precisamos mais preparar um cordeiro, mas temos sim que preparar o nosso louvor. E às vezes me sinto mal quando alguém diz, eu não tive tempo de me preparar, então vamos deixar o Espírito nos conduzir. E os resultados geralmente não redundam em honra ao Espírito Santo. Se torna um ritual bem vazio se não nos prepararmos adequadamente. Eu creio que não podemos louvar sem nenhuma preparação. E também creio que não pode ser preparado por um só homem. Mas creio que todos devem se preparar para adorar a Deus. E espero que amanhã de manhã nosso dirigente fique sem saber, pela quantidade de pessoas que prepararam um pequeno sacrifício de louvor, ou ações de graças, uma leitura ou um salmo. Diz no Novo Testamento que, ao se reunirem, cada um já deve ter preparado uma canção, uma palavra, ou uma profecia, línguas, interpretação. Todos vêm preparados. Não é que cada um poderá receber, se esperarmos, mas cada um traga pronto. Prepare um sacrifício e entre nos átrios do Senhor. É isso que Números está dizendo. Ao vir adorar, venha preparado para adorar. Às vezes gasta 20 minutos para começarmos a adorar, porque não estamos nem um pouquinho preparados. E temos que pagar o preço para isso. Temos que gastar tempo, meditação. Então é dispendioso. Adorar ao Senhor do jeito que Ele quer. Então vivemos numa época em que eu creio, queremos adorar ao Senhor segundo aquilo que gostamos. E não com aquilo que lhe agrada. Com o que eu gosto. Prefiro cânticos novos. Não, eu prefiro os hinos antigos. Nenhum dos dois tem importância alguma. O importante é o que Deus quer. O que vai agradar ao Senhor? O louvor não tem nada a ver com os meus sentimentos, e sim com o que vai agradar ao Senhor. Temos que agradar o seu coração. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. E por isso que Ele os instruiu em Números. É dessa forma que me abençoarão. É assim que me adorarão, sendo cautelosos, sendo limpos e pagando o preço. Mas sou um Deus santo vivendo entre o meu povo. E tudo isso é necessário. Bem, ao nos achegarmos dessa forma, a nossa adoração é uma oferta de aroma suave, diz o Novo Testamento. Um cheiro agradável ao Senhor.
Naqueles dias, Deus apreciava o cheiro de carne assada. Eu também aprecio. Mas era um aroma suave às suas narinas. E o nosso sacrifício de louvor deve ser agradável ao Senhor. A Epístola aos Hebreus diz: sejamos gratos, e assim adorarmos a Deus, aceitavelmente, com reverência e com temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Parece uma frase do Antigo Testamento, mas não é, é do Novo. Vamos adorar a Deus, aceitavelmente, com reverência e com temor. Hoje se louva a Deus com música de discoteca e música aeróbica e todo tipo de louvor, mas o mais importante é como Deus quer que o adoremos. E há uma coisa que ele deixa bem claro aqui nesse livro: quer que sejamos preparados para adorá-lo. Não é só vir ao culto, mas é vir preparado para oferecer o sacrifício de louvor e ações de graças. Amanhã de manhã teremos uma chance para fazer isso. Tudo bem? Muito bem. A próxima palestra será sobre a parte da narrativa do livro de Números.